A graça e a paz do Senhor Jesus. Ao Deus Altíssimo, toda honra, toda glória, toda majestade, todo o resplendor. E ao contemplar as maravilhas de Deus, é entender os seus ditos. Hoje, enquanto eu orava, Deus falou: sabe por que eu pus você como boca do Evangelho, do meu Evangelho? Você foi lavada, remida e tirada entre os mortos e ressuscitou com Cristo. Ele disse a mim para dizer a você, na campanha 180 dias agraciados 180 dias, conhecendo e prosseguindo, conhecendo o Senhor, no nome de Jesus, em Jesus, o Verbo que se fez carne, que conhecemos a bondade de Deus. E ele continuou a me falar, porque as advertências é a minha palavra para que meu povo possa ter mais e mais o poder de escolha do livre-arbítrio na grandeza e majestade do nosso Deus. Ele disse assim que a palavra dele é a promessa de tudo que é bom, que ele conquistou, está em Isaías 53. O Espírito Santo de Deus falou assim: você sabe por que todas as vezes eu levanto no seu coração a palavra e levantei essa campanha? Eu disse para o Senhor, sim, eu sei que é para glorificar o seu nome. O Senhor falou para levar meu povo à advertência daquilo que é bom e maravilhoso, também daquilo que eles possam estar fazendo e serem iluminados para deixar e ter uma nova ideia, nova metanoia, porque o arrependimento é o deixar e mudar de rumo, mudar de pensamento, e os pensamentos de Deus é melhor do que os nossos. Quando o Senhor falou isso, meu coração se alegrou, me deu força para poder estar cada vez mais sendo a boca do Senhor no Evangelho. O Evangelho nos adverte das consequências físicas de nossas escolhas no Espírito, que quando nós escolhemos no coração, não mudamos de ideia, achamos que merecemos ser felizes e todos os prazeres e esquecemos das consequências. Aquilo que nós escolhemos vai acompanhar-nos para o resto dos nossos dias, porque eu sou testemunha disso. Aquilo que eu escolhi e que foi bom, glória, mas aquilo que não foi bom, por o porquê e o para quê que eu escolhi. Deus pode socorrer, nos dar uma nova casa, fortalecer, nos multiplicar aquilo que está nas nossas mãos. Tudo aquilo que nós consagramos ao Senhor, Deus multiplica. Ele dá-nos saúde, dá força e prosperidade pela palavra de Deus. A palavra de Deus não condena, ela adverte das consequências que vão nos acontecer por nossas escolhas, porque Jesus, ele já conquistou tudo na cruz do Calvário. Então andávamos sem entender, a palavra de Deus diz que aquele que está recebendo a palavra vai receber muitos açoites, aquele que não procurou conhecer a vontade do seu Deus vai levar açoite também, mas não tanto como aquele que já sabe, que já tem recebido. E quando Deus falou isso ao meu coração, ele jubilou. Porque muitas vezes nós ficamos enfardados, ouvimos a palavra, estamos na casa do Senhor, estamos agregados, juntos, assembleados, fomos chamados, alguém lançou a capa sobre nós, a capa de Jesus, a salvação, que seja uma profeta, uma ministra, um arauta, e nós viemos a receber aquilo que vem de Deus na vida daquela arauta, daquela profeta, daquela profetisa que passou por tantas coisas e recebeu Jesus Cristo, mas primeiro sofreu muito com más escolhas, com más companhias, com escolhas que não eram justas, por não esperarmos. Porque não há associação entre luz e trevas, nem o santuário do maligno e nem o santuário de Deus. Aquele que crê tem que andar fortalecido por aquele que crê. E é algo tão grandioso quando Deus trouxe ao meu coração a grandeza da majestade, tudo isso. Eu fiquei maravilhada, pude entender a minha história para poder transbordar sobre a sua vida. Eu vivi coisas por escolhas e Deus me fez mansa, piedosa, Deus me chamou antes da fundação do mundo, está escrito lá em Efésios, e eu já ministrei e vou ministrar milhões de vezes ainda. E Deus fez um grande mover em nossa vida. E aí, de repente, nós vamos conhecendo Jesus e vamos ter intimidade, vontade de dobrar os joelhos à noite, vontade de andar pela casa orando em espírito, vontade de estar em santidade de olhos,
Mas o mundo tem tantas coisas atrativas que muitos estão se perdendo. Quando você deixa de dar o tempo para o Senhor, o primeiro tempo você sofre, você não consagrou, não há multiplicação, você não trouxe aquilo que é justo, não há multiplicação, mas você pode trabalhar, vai demorar mais tempo. O que com o Senhor vai demorar 10 anos, sem o Senhor vai ser 20 anos. Mas fique à vontade, porque alguém diz, sem Bíblia, sem conhecer a palavra, sem congregar, sem descer as águas, sem ser sepultado com Cristo, tem como receber a salvação eterna? Não, existe coisas que você precisa sentar no coração e as outras coisas públicas vão agregando ao seu coração. O batismo é a declaração pública que nós fomos sepultados com Cristo, com Ele nós renascemos. É algo grandioso demais da conta. Eu posso deixar de fazer e eu posso não servir ao Senhor porque eu vejo tantas pessoas ímpias e pessoas que fazem perversidade crescendo, pode. Pode sim, mas vai ser dissipado porque é aquilo que não tem raiz logo cai. No primeiro vento, na primeira coisa. Quando eles se cansarem de ir para a prisão e sair e voltar, com certeza vai ter dias que a alma vai estar tão cheia, porque quem enche é a nossa alma. O nosso corpo até tem aguentado bastante açoite de escolhas passadas. Foi o que o Senhor falou, é uma revelação. Você está recebendo aí? Escreva, eu estou recebendo em nome de Jesus. Essa campanha é para nós conhecermos a Deus e prosseguirmos conhecendo em nome de Jesus. Então Deus me deu a revelação para nós conhecermos Deus a partir daqui. Foi algo tão grandioso que Deus foi revelando. Eu falei, Senhor, as pessoas podem prosperar. Como eu sempre vi, eu sempre prosperei, sempre muito, 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 mas tudo voava muito das minhas mãos. Ganhava muito bem como empresário da higiene e beleza, tudo me via muito bem, mas tudo se voava muito rápido, acabava muito rápido. Aí o Senhor falou assim, o que não cabe é a sabedoria. O maior ouro, as escamas que eu te dei, são escamas de ouro, porque é a revelação da palavra de Deus em você. A palavra de Deus é mais valiosa do que o ouro de Ofir, mais do que a prata, mais do que a jaspe. Eu perguntei ao Senhor, há muitos empresários, muitas pessoas que prosperam mesmo não estando em comunhão contigo e andam arante e vão em todos os lugares. Deus me respondeu o seguinte, o que eles juntam 20 anos, aqueles que estão em Cristo, andando naquilo que é verdade, justiça, 10 anos e se firma uma raiz tão grande que ninguém pode derrubar. E tudo, aí eu perguntei, eles são lerdos, saudáveis, não são perseguidos? O Senhor me respondeu, eles não são porque há o tempo oportuno de arrependimento, mas quando chegar o meu tempo, 1000 anos para eles vai ser só um dia que tudo vai derrocar, mas que Deus prospera sim aqueles que ainda não estão em Cristo, porque Deus é muito justo, eles estão trabalhando, lançando as suas sementes, mas muitas vezes eles estão angustiosos, até eles mesmos buscam na casa do Senhor a paz, que é o pão da vida, a água da vida, mas Deus escolheu um povo. Lá no deserto, Deus não escolheu todas as pessoas do Egito, o Egito ficou para trás. E Deus nos escolheu nós para andarmos em novidade com Ele, para ser a diferença, o sal da terra. Foi essa resposta que o Senhor me deu e eu fiquei muito feliz ao responder ela, porque antes você andava em barraqueira, em bebedice, antes você fazia coisas, prostituía com o seu corpo, com os seus olhos, e hoje de repente Deus está te tirando disso, porque tem pessoas que foram chamadas. Se você está na casa do Senhor, você foi chamado. Mas Deus vai fazer você crescer dia após dia, crescimento no meio do povo de Deus. É devagar, mas quando chega a estatura da grandiosidade de Cristo, meu Deus, nós eclodimos e crescemos uma semente para Deus e multiplicamos também um tronco e uma árvore que dá sementes e frutos. Glória a Deus. Porque a gente não pode olhar para eles, mas olhar para nós andando em Cristo. Ser cristã não é roupa. A roupa vem com as consequências. A gente vê que aquilo que a gente fazia não era bom. E a gente começa a adaptar tudo aquilo que é bom, que é confortável, que não precisa de mostrar nada. E nós vamos andando em conforto e andando bonitos também. Olha aí, muito bonito. E que as pessoas muitas vezes admiram, falam, meu Deus, é diferente. Glória a Deus. Então, muitas perguntas jovens e homens, mulher têm, mas eu não converti por isso. Eu andava como toda a moda produz, eu criei sempre a minha moda, sempre andei de um jeito que eu gostava e não mudou nada, porque quando eu mudei minhas vestes,
Não mudou nada, porque eu continuo amando Deus sobre todas as coisas. Deus é poderoso, Ele já nos apoderou com o nome de Jesus. A gente guarda em silêncio, a gente não sai anunciando e gritando aos quatro ventos, não esmagamos a cana quebrada, não apagamos a torcida que fomega, mas as nossas ações de atitude em tudo que é bom é que faz as pessoas que não servem ao Senhor, que não estão, mas que entram na casa de oração para buscar, porque quem não precisa do nosso Deus? Mas a dedicação maior daqueles que tanto receberam e tanto amam o Senhor. Essa é a resposta para muitas pessoas que perguntam: o ímpio, aquele que não serve o Senhor, aquele que não está na casa do Senhor, eles prosperam? Prosperam sim, porque eles semeiam sobre a terra e Deus é justo. Está escrito na palavra de Deus que aquele que é grego ou é judeu, ou quem seja, que faz a vontade de Deus naquilo que é bom, Deus abençoa. Glória a Deus. Mas há pessoas que são marcadas como nós para fazermos a diferença sobre a terra, e é algo muito bom. A diferença não está nas vestes, mas nós também vestimos diferente. Não como tudo que o mundo produz, tudo que as pessoas produzem, tudo que os dons das pessoas produzem, mas nós andamos em novidade. Nós não mostramos aquilo que a gente pensava antes, precisava de mostrar para que a gente tenha sucesso no meio do povo, porque a gente vai sendo enchido pela presença de Deus, pela sabedoria, pela plenitude de Jesus Cristo, o Filho unigênito. Não é religião, é Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo nós servimos. Nós honramos a Deus em Jesus, com Jesus, para Jesus. E o Senhor foi falando ao meu coração em divina revelação nessa noite para trazer a sua vida. Servir ao Senhor é uma escolha. Aqueles que se perderam, que já morreram, que já adormecem aos pés de Cristo, esses aí não vão voltar mais. Nós já, agraciados, fomos supridos. Nós perguntamos o porquê tanto tempo para Deus, Deus responde as coisas para nós, mas nós não ouvimos. Tudo é natural. Há pessoas que vão viver um dia, outras um mês, outras 2 meses, outras 3 meses, outros 5 meses, outros 100 anos, outros 120 anos, que é o máximo desse tempo. Outros 70, os 30, o importante é a gente estar em Cristo na salvação. Quem crê em Jesus sabe que nós não morremos, mesmo estando mortos. Glória a Deus. Muita coisa Deus vai trazer esclarecimento para você. E aí você vai trazer por amor, por zelo, por tanto que você recebeu. Sabe que tem gente que está no canal aqui agora, na campanha 180 dias agraciados, conhecendo e prosseguindo, conhecendo Deus, que era para estar mortos, porque estava em delírio, ia estar em lugares ermos, porque nós não andamos. A noite foi feita para dormir. E à noite nós tropeçamos nas coisas, mas de dia não. O sol bate e mostra tudo quanto está. É algo grandioso demais. Que o Senhor te permita ouvir essa live, ouvir essa revelação, ouvir essa campanha e ter a vida transformada em nome de Jesus. Você vai ser agraciado por Deus chamar. Quando Ele chama a gente não tem explicação, é algo grande demais, a gente quer fazer sempre o melhor. Estamos cansados, mas queremos fazer, queremos multiplicar no transbordo que Deus dá ao meu coração, assim como agora para transbordar no seu. Eu não sei qual mistério que Deus tem em minha vida, eu sei que quando você vê a minha face, Jesus te visita. Quando você vê as minhas mãos, as suas mãos são visitadas. Quando você escuta a palavra que é o principal em nós, porque Jesus falou: se creres em mim, obras maiores, muito maiores fazerão. Então nós estamos andando em novidade. Às vezes nós pensamos que o cansaço é porque servimos a Deus. Não é. O cansaço é porque ainda tem gente que está em dois pensamentos. Em dois lugares ainda não escolheu o Senhor. Quem está em dois pensamentos ainda não escolheu. Ainda vai escolher, não escolheu ainda. Porque quando a gente está num só pensamento, numa só ideia, nada se perde. Mesmo que a gente fale numa coisa em fazer, a gente insiste até conseguir. E se não conseguimos hoje, nós vamos conseguir outro dia. Tem gente que tem medo. O importante é a sua vida, porque depois que você perecer a sua vida, descer para o pó, o seu corpo, aí já não há mais esperança. Em Cristo há esperança, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Escreva aí: eu estou recebendo, eu escuto, eu estou atendendo. Era a minha pergunta, em nome de Jesus. Mas você vai ter que encontrar dentro do coração seu essa pergunta. Eu sou o João Batista do deserto lá, que estava no Jordão batizando. Mas Jesus voltou para lá.
E a todos quanto ouviram João creram e saberam, porque João não fez milagre, mas Jesus fez. Ele está em mim para fazer na sua vida, para transbordar na sua vida. Oro nessa noite que você venha ser escolhido. Mas esse tempo é o tempo de semeadura, mas as angústias estão muitas, as pessoas estão sabendo muita coisa. Cuidado. Hoje o Senhor falou na parte da manhã no meu coração que aqueles que buscam muito conhecimento vão se perder. Creia no Senhor Jesus, creia na palavra de Deus. Os outros conservos e servos que escrevem livros são coisas que eles aprenderam, mas na palavra de Deus, como estou aqui a ministrar, ela é poderosa para nos guiar, para nos redimir, para nos frutificarmos através do Espírito. Deus renove a sua mente nessa noite, em nome de Jesus. Pensava eu em fazer muitas coisas hoje, mas eu creio que essa aqui é suficiente. Porque muitas coisas estão por acontecer e muita gente não está aguardando. Quero te entregar o pão de cada dia nessa noite para você amanhecer certo de que todas as coisas Deus está fazendo. Nós vamos morrer, aqueles que foram curados por Jesus Cristo partiram, já adormece, já não existe, já tem mais de 2000 anos. Glória a Deus, assim também como nós agora no século 22, né? Já estamos em 2025 avançados, já nós também vamos perecer. Um dia desse nós vamos descer à sepultura, mas nós vamos estar aonde? Para quem iremos? Eu estou em Jesus e vou para Ele, vocês. Jesus já morreu por nós, é que essa vida vai passar, nossos cães brancos vão chegar, aquilo que nós estamos fazendo, a obra toda vai ser queimada, né? E vai ficar somente aquela que é ouro, que é Jesus Cristo. A sabedoria de Deus, ela é muito maior que todas as coisas. O Senhor está falando aqui todas as suas perguntas, tudo que você todo dia pergunta. Quem está em Cristo não pode ter dúvida que Ele nos salvou, que a gente vai partir sim. A gente vai terminar obras aqui no tempo de Deus, fazer, construir, mas nós vamos deixar tudo aqui, nós vamos só o Espírito a Deus. E hoje, se o Senhor te pedir sua vida, seu espírito, você vai a quem? Foi o que o Senhor perguntou àquele homem que desmanchou todos os celeiros, todos eles, todo o celeiro, e reconstruiu. E fez o maior para guardar e disse: Viva a alma, goze. Aí o Senhor falou: Louco, esta noite ainda te pedirão a vida. A quem vais? Eu vou para Cristo e você. Esse é o maior ensinamento que pode existir. Alguém pergunta por que eu estou passando isso. Você ir lá atrás e ver o que você escolheu, você vai ver que é consequência. Agora, hoje, você tem o poder de escolher melhor, mas pode ser que o Senhor peça essa noite a sua alma, a quem vais? Nós estamos sendo purificados. No nome de Jesus, é pelos santos que somos, é pelos mansos, é por aqueles que não desistem, a não ser que Deus fale, larga agora. Eu oro que o Senhor permita que eu não solte a sua mão, para que você chegue até o Jordão. Lá, quando você descer as águas, logo, logo o Espírito Santo vai vir sobre você, Jesus Cristo vai ministrar sobre a sua vida. Quem nos escolhe é Deus. E nós nos posicionamos. A igreja somos nós. Somos tabernáculos, mas reunimos um lugar onde precisa de todas as coisas, para que seja tudo pago, tudo organizado, para que a gente ouça a palavra de Deus. Um lugar bonito, onde a gente escute a palavra de Deus, tudo seja consagrado ao Senhor. Que você encontre uma igreja para congregar, que fale da palavra, porque o restante tudo vai passar. A palavra muitas vezes nos entristece, mas nos levanta. Muitas vezes nós levantamos caídos e Deus nos levanta. Que a minha mão hoje em Cristo venha sobre a sua mão, para que você receba a palavra de Deus em nome de Jesus. A palavra, ela cria força. Em nome de Jesus, ela faz grandes moveres. Grandes moveres. Não espere de ninguém te dar nada. Entregue. É o que o Senhor está falando nessa noite. Amém? Deus me deu um texto muito longo. Muito longo. Mas esse texto vai falar muito com você. Preste bastante atenção, porque muitos te indagam sobre isso e você vai ter a resposta. A boca é a resposta a partir de hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus, leve para a casa do Pai, na vida de quem levantou a casa para te servir na sua alma, se precisa. Glória a Deus, não furte os santos e abençoe aqueles que te abençoem, porque Deus falou, aqueles que te abençoar, filho, eu abençoarei. Mas aqueles que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Deus é recíproco, lembre-se de Salmo 18. Glória a Deus, aleluia. Oremos pela campanha, em nome de Jesus, Pai.
No nome de Jesus Cristo, mesmo que seja em alguns minutos, Pai, eu sei que essa palavra é poderosa e vai falar ao coração de muitos. Eu oro pela minha casa, pela minha descendência que continua frutificando. Oro pelos meus filhos que ainda estão e pelos filhos dos filhos de todas as pessoas que vêm até a mim, Pai. Pelas crianças que podem ser, Pai, hoje transformadas pela palavra através da própria mãe, que é a terra e assim, Pai, por diante. Pai, como é bom estar na Tua presença, não ter nada que possa agarrar e segurar os meus pés ou nenhum laço para Te servir verdadeiramente. O Senhor é bom, perfeito e agradável, e as boas ações, elas reproduzem toda a graça que o Senhor nos deu através da palavra do Senhor. Ao enfermo que arrependeu dos seus pecados, seja perdoado, que seja curado agora, seja liberto, seja restaurado em nome de Jesus. Que essa campanha possa chegar a quem o Senhor quiser que chegue, porque o Senhor é que vai fazer chegar em nome de Jesus. Pai, guarda minha alma, minha vida que hoje está, Senhor, sedenta da Tua presença, no ato de amor dos que me cercam, de algo grandioso, porque muito tenho servido e pouco tem eles retribuído com um bom coração e que aquilo que é justo, porque pararam de fazer, também pararam de receber e ficaram ressequidos. Eu oro por aqueles que precisam nesta hora desta palavra. Que o Senhor possa visitá-los de uma forma gloriosa, que essa campanha venha chegar até eles e que eles venham sem dúvida com o coração como criança ao nascer, Pai, que aprende todas as coisas e que depois de aprender nós venhamos ser adultos e andar em responsabilidade pelos nossos atos. Nos ensina a escolher aquilo que é bom, Pai. E assim, Senhor meu Deus, nos faça cada vez mais forte em nome de Jesus Cristo. Hoje eu confesso que eu preciso do Senhor para descansar e sei que recebo esse descanso em nome de Jesus. Em nome de Jesus está entregue a campanha e ao conhecer o Senhor, você vai ver no Espírito, ao crer, como Jesus disse, se creres verá a glória de Deus, o quão grande é Deus e o quanto é maravilhoso. Que seu coração venha a ser transformado hoje em nome de Jesus. Você escreve daí, eu recebo, amém, amém e amém. Quero deixar aqui a palavra do Senhor. Primeiro, o tema da campanha é lá em Ezequiel 3, versículo 1, 2 e 3. Reflita para você ver. Que a palavra venha a ser o mel, que encha o seu coração, que transforma a sua vida, que faça grandes moveres, que você entenda que as mãos vazias Deus enche. E que as mãos que estão cheias não tem como Deus encher. Solta tudo aquilo que precisa soltar hoje em nome de Jesus e deixa na mão do Senhor e vamos viver uma vida que glorifique a Deus, andando em todos os lugares, participando com a multidão sobre a terra, mas não nos envolvendo em nome de Jesus, porque a nossa vida já sabe, nossa alma já sabe aquilo que é justo e aquilo que não é. Que aonde você for, quando haver alguma conversa, você se levante em silêncio, porque muita coisa tem você ouvido. Essas coisas podem interferir na presença de Deus na sua vida. Eu oro que você alcance agora a Jesus Cristo. Toque como eu consigo tocar, no nome de Jesus Cristo. Quero deixar aqui em 1 Coríntios 15, versículo 1 a seguir. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos e o revestir e o retivertes. E se o retivertes, tal como vou-lo tenho anunciado, e não é que crerdes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 11, e depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou eu que sou o que sou. Pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então,
Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos, assim havemos crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre de vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo em vão é a vossa pregação, e também vã a vossa fé. Assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testemunhamos de Deus que ressuscitou Cristo, a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Ressuscitou a Cristo, a qual também não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, em vão é a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis do que todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as premissas dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitas debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou a todas as coisas, excetua aqueles que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que a todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus sujeite a todos. Para que Deus sujeite a todos. Que você esteja abençoado por essa palavra em nome de Jesus e crendo que Jesus já está fazendo pela sua vida. Amém? Glória a Deus, escreva aí amém, amém, amém. Receba o que você precisa na sua vida, na sua casa, no seu coração, na sua alma, a partir de agora, em nome de Jesus. Graça e paz. Boa noite. Boa noite.